substituto, João Batista Camargo, ele estava na minha relatoria. Então, em princípio, respeitando o princípio do juízo natural, eu não posso pedir vistas de um voto, do qual a minha relatoria tenha sido, digamos, o juízo prevento para esse fato, mas eu quero aqui apenas contribuir naquela questão que, naquele momento, eu trouxe uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a não necessidade de contratação ou de concurso público para as procuradorias dos municípios. E, salvo engano, o conselheiro Walter, numa ocasião, acho que foi relator de uma consulta do Estado, que solicitava a cobrança da dívida ativa, da possibilidade de contratar um escritório, aquela coisa toda da advocacia, que cai, digamos, dentro desse contexto também. Então, tendo o Supremo dito o seguinte, que não é necessário a contratação de procuradores jurídicos para os municípios, tá? Eu quero fazer aqui uma ratificação daquele voto, mas eu devolvi o processo ao conselheiro Sérgio já, porque há um incidente regimental, conforme eu falei, mas eu quero só abordar umas questões. Naquele processo, o relator modificou uma irregularidade apontada pela auditoria e cuja irregularidade a auditoria sanou. O relator modificou a irregularidade, mas não oportunizou o contraditório e ampla defesa à outra parte ou à parte interessada. Então, aí nós temos uma nulidade de pleno direito, que é indiscutível. No acórdão também consta uma coisa que nós temos que refletir muito, uma determinação para que seja anulado o contrato que já tinha sido contratado, dentro dos trâmites legais, e uma anulação, simplesmente uma determinação de anulação. Pelo artigo 71, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e nos mesmos moldes, o artigo 47 da Constituição Estadual, o Tribunal de Contas, quando constata um fato desse, ele tem que comunicar ao Poder Legislativo para que o Poder Legislativo, em 90 dias, tome as providências que ele entender cabíveis. Não o fazendo, o Tribunal de Contas, então, toma as providências que entende cabíveis. Aqui há, na verdade, uma legitimidade relativa para se mandar anular. E não existe anulação de contrato, existe rescisão de contrato nos termos da Lei 866 de 93, artigo 78, 80, 81, por aí, que fala da rescisão de contratos. Então, nós temos mais uma nulidade relativa aí. E isso é caso que o processo por si só, na minha opinião, ele tem que ser aquele acordo nulo por falta do contraditório. E, nesse caso, então, nós conversamos, eu e o conselheiro Sérgio, mesmo no período do recesso, e eu devolvo agora, juridicamente, sim, para o conselheiro Sérgio, porque não me convém, não. Em respeito ao princípio do juízo natural, eu não posso pedir vista de um voto que tenha sido da minha relatoria. Perfeitamente, conselheiro Valdir. E aí é uma questão que já foi decidido por esse plenário, e nessa condição eu permiti, porque Vossa Excelência tem muita competência técnica, não poderia nem fazer a defesa, né? Porque já teve processo com nulidade, né, conselheiro Valdir, dentro do nosso plenário, que quando é assim, nem a defesa pode ser feita. Então, com a palavra, o conselheiro Sérgio Ricardo, para fazer efetuar o seu voto. Bem, como eu não tenho, e nem esse tribunal deve ter compromisso com equívocos, com erros, nem com decisões sem plena convicção e convencimento, eu também sou exatamente dessa forma. Então, havia um entendimento da minha parte, no dia em que apresentei esse processo, mas, depois, conversando longamente por algumas oportunidades com o conselheiro Valdir Teis, que é um detalhista, profundo conhecedor dessas questões, e ele vejo que ele se empenha, que ele estuda muito, que ele está sempre atento. Então, conversamos, eu e o conselheiro Valdir, por 2 ocasiões sobre exatamente esse tema, né, sobre esse voto. Então, conselheiro Valdir, após a reanálise bastante atenta aos autos e juntamente
estudamos toda a situação, eu e Vossa Excelência, e tendo em vista que agora é hora da gente, o processo não havia sido finalizado ainda, entendo que é necessária, né, a retificação do meu voto, justamente pelos motivos que o conselheiro Valdir já explicou aqui. O STF decidiu, em sede de recurso extraordinário, que não é necessária a contratação de servidor efetivo para ocupar o cargo de procurador do município. E, ademais, também o STF firmou entendimento no sentido de que os municípios não têm a obrigação de instituir procuradorias, por ausência de previsão na Constituição da República. Além disso, com base também na decisão do STF e no ordenamento jurídico vigente, ressalto que a criação de cargos no âmbito do poder legislativo do município, bem como a realização de concurso público, são questões atreladas ao mérito administrativo. Então, o Tribunal de Contas não deve, né, nem pode nem deve se pronunciar aqui, nem impor absolutamente nenhuma medida em face justamente da independência dos poderes constituídos. Portanto, em que pese o entendimento do STF não ter sido abordado no recurso ordinário, entendo que, nesse momento, o mais acertado é votar pela reforma integral do acórdão recorrido e pela improcedência desta representação de natureza externa com o seu consequente arquivamento. Então, esse é o voto, e agradeço profundamente a contribuição e colaboração do conselheiro Valdir Teis na construção e na finalização desse entendimento. Muito bem. Os conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 23.241, dígito 6, de 2018, relator conselheiro Sérgio Ricardo, acordo 346, de 2022, resumo de emenda. Câmara Municipal de Guarantã do Norte, representação de natureza externa, recursos ordinários interpostos em face do acórdão 754 de 2019, conhecimento, procedência dos recursos para reformar o acórdão recorrido, improcedência da representação externa, arquivamento, publique-se.